Descriminalização do aborto significa que ele vai deixar de ser crime. Ele vai sair do Código Penal, como está hoje, né? O aborto é crime, é considerado um crime, um atentado contra a vida, né? E a penalidade atualmente é de 1 a 3 anos de prisão para quem efetuar o aborto, seja a mulher que fizer o procedimento ou o técnico ou a pessoa que auxiliar. Né, passam a ser considerados criminosos. Com a descriminalização, a gente vai tirar o aborto do Código Penal, ele vai deixar de ser crime, mas só isso não significa a possibilidade de que as mulheres possam acessar o atendimento nos serviços de saúde. É preciso que ele seja legalizado para que a gente tenha a possibilidade do atendimento das mulheres, né? Porque aí o Ministério da Saúde vai poder dizer aonde vai atender, quem vai atender e de que forma vai ser esse atendimento. A gente diz que a interdição ou a proibição do aborto, ele tem um recorte de classe social, né? Porque são as mulheres pobres e negras as que mais são penalizadas com essa proibição, porque são elas que são levadas para clínicas clandestinas, sem infraestrutura e sem pessoal competente para realizar a interrupção. As mulheres que têm dinheiro, né, elas podem fazer a interrupção da gravidez, seja fora do país, num país onde é legalizado, seja em clínicas adequadas, com profissional adequado, com higiene adequada, com pessoal capacitado, sem colocar em risco a sua vida nem a sua saúde reprodutiva, o que não acontece com as mulheres pobres, que não têm dinheiro para acessar essas clínicas, né? Porque vão fazer a interrupção. Quando uma mulher quer fazer, ela vai fazer, né? E muitas vezes ela tem que recorrer a pessoas que não são competentes, não são profissionais, né? Da área da saúde, realmente competentes para fazer esse procedimento. E por isso, então, elas muitas vezes colocam em risco a sua vida, né? Ou sua vida reprodutiva. Muitas acabam estéreis como consequência. Os abortos ocorrem, de fato, estão aí os índices que não nos deixam mentir, né? Anualmente, o SUS acaba atendendo recorrentemente cerca de 250 mil mulheres que acabam nos hospitais como decorrência de um aborto inseguro, né? E a gente trabalha com a estimativa de cerca de 1 milhão de abortos por ano sendo feitos no Brasil, né? Que são cifras que estão aí, né? Dizer que a legalização vai fazer com que as mulheres façam fila nos hospitais parece ou indica, né, que tudo que as mulheres gostariam de fazer é um aborto, né? O que não é verdade, né? É sempre um último recurso, né, quando as mulheres não têm, né, frente a uma gravidez indesejada, não tem outro recurso a não ser interromper. O que nos faz desmentir essa afirmação são as experiências nos outros países onde o aborto é legalizado, né? Claro que no primeiro momento da legalização você vai ter uma procura maior, porque existe uma demanda reprimida, né? Mas depois isso tende a se estabilizar. O que a gente sabe, e todos os países onde o aborto é legalizado, a gente tem esses índices, são os países com menores números de abortamentos no mundo, né? Por quê? Porque as mulheres, a partir do momento que acessaram o serviço de saúde, elas vão passar a ser acompanhadas pelos profissionais da saúde, né? Então elas vão ter acesso à informação sobre sua vida reprodutiva e vão poder ter acesso também a métodos anticonceptivos que evitem ou pelo menos minimizem o número de gravidez indesejada a partir daí. Eu tive a oportunidade do mês passado de estar no Uruguai,
né, num seminário, junto com um ministro da Saúde, inclusive, que esteve presente nesse seminário, o presidente uruguaio, que nos informou que há um ano, desde que quando foi legalizado o aborto no país, eles não perderam nenhuma mulher. Nenhuma mulher morreu por conta disso. Ao contrário de nós, né, que há pouco tempo atrás perdemos 2 mulheres em poucos espaços de tempo no Rio de Janeiro. A nossa cultura ela é permeada pelos valores religiosos cristãos e católicos principalmente, né? Porque desde que o Brasil foi descoberto, né, a Igreja fez parte do Estado, né? Na República é só na época da proclamação da República que teve a separação entre Estado e religião, né? Então a nossa cultura está permeada por esses valores, né, religiosos. E a Igreja Católica tem se posicionado ferrenhamente contra, né, se discutir esse assunto, considerando que o aborto é um crime, né? Eles costumam dizer que é um homicídio, que é um assassinato de uma criança inocente, né? Então, isso tem tido uma influência bastante grande, inclusive entre os políticos e os parlamentares, que se recusam a discutir o tema. Na época das eleições, eles não querem nem discutir para não perder votos, para não perder eleitores, né? Porque as igrejas têm feito sistematicamente nas eleições uma campanha contra, né? Os candidatos que se colocam favoravelmente à descriminalização e à legalização. E o que a gente tem visto no parlamento, uma dificuldade bastante grande de discutir esse assunto. Esse próximo parlamento, essa dificuldade parece que aumentou, né? Porque a gente teve 80 parlamentares eleitos religiosos, né, de várias denominações, mas religiosos, que assim se apresentam, né, ou pastores, ou padres, né. E o que a gente tem no parlamento atualmente são projetos de lei tentando tornar o aborto crime em qualquer circunstância, né. Tem projetos que pretendem tornar o aborto um crime hediondo, né, proibindo, como por exemplo no Chile qualquer abortamento, mesmo que a gravidez seja resultante de estupro, se ela colocar em risco a vida da mulher, nenhuma possibilidade, né? Que é uma visão bastante controladora do corpo feminino. As mulheres deixariam de correr o risco, né? Deixariam de ter que procurar clínicas clandestinas, deixariam de ser consideradas criminosas, né? Deixariam de ser consideradas irresponsáveis, né? A legalização, a descriminalização e a legalização traria essa questão para um lugar que ela deveria já estar, né, que é a questão da saúde sexual e da saúde reprodutiva da população, né? Porque na medida em que eu tiro o estigma e o preconceito em relação a isso, de que é alguma coisa errada, que é um crime, né, que está aí colocado, na medida em que ele é um ato criminoso ainda, considerado pela nossa justiça, você tiraria da mulher essa grande carga, né, de pensar que a interrupção de uma gravidez é uma coisa criminosa, realmente. Eu tive a oportunidade numa oficina, de me deparar com uma mulher no norte do país que me disse que aos 18 anos de vida ela tinha feito um aborto, ela já tinha 65 anos, e ela dizia, desde então tudo na minha vida deu errado. Então, imagina a culpa que essa mulher carregou a vida inteira por ter feito esse procedimento.
né? Então, a gente tiraria da mulher essa carga social negativa e psicológica também, né? Porque ao contrário do que as pessoas pensam ou dizem, os que são contrários, é que as mulheres fazem o aborto como se nada houvesse, e não é dessa forma, né? Dificilmente uma mulher passa incólume por uma experiência desse, né? Não é algo que nenhuma mulher vai fazer com prazer e sem nenhuma angústia, sem nenhum sofrimento. É sempre uma decisão muito difícil, né? E o que essas mulheres precisam é de respaldo social. O que elas precisam é que a gente compreenda, que a gente dê a elas a possibilidade de entender a sua decisão e não da gente julgá-las ou criminalizá-las.